Glória a Deus. Santos irmãos, os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero louvar a Deus com o hino 115 da harpa. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. 115 da harpa. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. No eu cantar e orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Quero é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, no qual eu quero estar, se na vinha do Senhor. Quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Vamos louvar a Deus com, aleluia, 169. Aleluia. 169. Glória a teu nome. Longe do Senhor andava, nos caminhos, por Jesus não perguntava, nem queria ser amor. Oh, porque Deus me ama, eu não posso explicar, mas aqui também te ama, por
5 e 71. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem de na luz, por isso redimido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. deixar uma palavra para os nossos corações e para a nossa meditação. Amém? Hoje, domingo, Dia das Mães, todos os dias são o Dia das Mães, mas hoje é um dia especial, um dia para o povo gastar dinheiro. Hoje se torna o Dia das Mães. Bom, e nós vamos ler aqui no livro do Êxodo, capítulo 2, verso 1. Eu quero que chegue o Dia dos Pais, as mães gastar dinheiro também, né, irmã? Verdade. Glória a Deus. O livro do Êxodo, capítulo 2, verso 1, que diz assim: e foi, Êxodo capítulo 2, verso 1, e foi-se um varão da casa de Levi,
e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não pôde, porém, mais esconder. Tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez, e pôs nela o menino, o pôs no junco a banda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela banda do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. Amém? Até aqui. Vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus, Pai. Ó Deus, entramos, Pai, na Tua presença, meu Deus. Ó Pai querido, mais um dia, Senhor. Mais uma noite, meu Deus, na Tua presença, meu Pai. Ó meu Deus querido, juntamente, Senhor, meu Deus querido, como Deus Filho, Pai amado, para adorar e glorificar, Senhor, o Teu nome, meu Pai. Ó Deus, quero render graça a Ti, Senhor, e Te agradecer, meu Deus querido, pelas bênçãos, Pai. Te agradecer, meu Deus amado, ó Deus, pelos milagres que o Senhor tem feito, ó Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai. Ó meu Deus querido, tenho além que Te agradecer, Papai amado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Deus querido, ó Pai amado, pelas Tuas mãos estendidas, ó Deus, em nossa direção, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, Pai querido, ó Deus amado, pelos meu Pai amado, que nos cerca, meu Pai querido, pessoas maravilhosas, meu Pai. Ó meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, meu Deus querido, ó Deus amado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, meu Deus, e Pai amado, porque o Senhor é bom por toda a vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Caminha levou para Canaã, caminha levou para Canaã, caminha levou para Canaã, oh glória a Deus, levou para Canaã, caminha louvando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já passo a oportunidade para a nossa pastora Sandrinha estar trazendo a mensagem para a parte do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Estou cantando, tá em amor, quer ser
e terás poder. Aleluia, quando nós guardamos contato, aleluia, com Deus Todo-Poderoso, aleluia, o Senhor Deus, aleluia, Ele nos dá vitória. Aleluia, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele quem faz a obra sobre as nossas vidas, aleluia, Ele quem joga por terra as barreiras, aleluia, Ele que entra no meio da batalha, aleluia, é Ele que levanta, aleluia, em nossa direção, aleluia, para nos dar vitória, aleluia, porque nada pode impedir o agir de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Recafuite, cabandara.